espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu queria conversar sobre os florais que eu indicaria para os personagens de Bridgerton. O porquê dessas essências, né? E também os meus livros preferidos aí da série. Então vai ser um vídeo um pouquinho diferente, em que eu vou falar sobre florais de Bach e também sobre literatura, né? Para quem não sabe, eu gosto muito de ler romances, né? Uma das minhas formas preferidas de autocuidado. E como nesse canal aqui eu falo um pouco sobre espiritualidade, sobre autocuidado e as terapias integrativas também, eu resolvi juntar esses dois universos, né? Uma série que eu gosto bastante, com os florais de Bach, porque como boa terapeuta floral que sou, enquanto eu vou assistindo, né, as minhas séries ali de conforto, eu vou também pensando em possibilidades de indicação de florais para os personagens, né? E com Bridgerton não foi diferente, eu fiz essa indicação lá quando saiu a primeira parte da terceira temporada, que foi quando eu comecei a assistir a série esse ano. E aí eu fiz posts no Instagram, né, a respeito, para 3 personagens, que eu vou trazer aqui hoje também, mas se vocês quiserem mais algum personagem depois, ou que eu continue, né, com essa série para outras temporadas, né, conforme for saindo, ou que eu traga dicas aqui de leituras também que eu gosto, deixem aqui nos comentários. Lá pro Instagram, por enquanto, eu fiz para Bridgerton, né, essa indicação de florais, para a série Ninguém Quer, que foi uma série nova da Netflix também, que saiu esse ano com a Kristen Bell e o Adam Brody, e também para a série da Emily em Paris, que saiu o post da Emily já, e agora, segunda-feira, vai sair o post do Gabriel. Então, aqui eu queria trazer como que um terapeuta floral, ele assim, identifica os desafios que a pessoa está passando e faz essa escolha de florais para montar essa fórmula especializada ali para o cliente. E aí, lógico, né, que é diferente de um atendimento onde a pessoa vai trazer as suas questões, eu tá ali observando personagens fictícios, né, então eles não estão falando comigo ali sobre as questões deles, mas são questões que eu observo e que aí eu quero colocar para vocês como que esses personagens se beneficiariam aí com o uso de certas essências florais. Então, para retomar aqui, a gente tem 38 essências florais do sistema floral de Bach, que é o primeiro sistema floral do mundo. E o Dr. Bach, né, selecionou essas 38 plantas, são plantas silvestres em sua maioria, específicas, porque o Dr. Bach as observou, as selecionou, escolheu a dedo ali essas plantas super especiais e que vão trabalhar cada uma questão. Elas têm cada uma questão principal que trabalham e tem também questões ali complementares, questões inespecíficas, né? Por isso que o terapeuta floral tem que estudar bastante sobre cada uma das essências para entender que contexto que cada uma delas pode entrar e como que a gente vai fazer essas indicações. Então eu trouxe aqui alguns florais para esses 3 personagens de Bridgerton e aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre eles e depois trazer aqui os meus livros preferidos em ordem de preferência. E por enquanto eu só li 4 livros da série. Eu comecei pelo livro 4, na verdade, que é o que foi inspirada essa terceira temporada e é o que eu mais gostei, porque é meu casal preferido ali da série. Mas eu li também o livro 5, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aí eu queria também trazer um pouquinho sobre cada um desses livros, sobre as minhas preferências, né? E aí se vocês gostarem desse modelo também, eu posso criar uma playlist sobre alguns dos livros que eu ando lendo, sobre minhas percepções, sobre o que eu gostei, o que eu não gostei. Como eu falei, eu sempre amei ler, é uma das minhas formas preferidas de autocuidado e eu adoro essas histórias assim, água com açúcar, romance de época, clichês literários, então também posso trazer um pouquinho sobre isso para vocês aqui, para quem também tem essa forma de autocuidado aí, né, pessoal? Então, baseado nesse livro aqui, nas temporadas da série, a primeira personagem que eu queria trazer para vocês é a Penélope. Então, deixei até aqui minha calinha com os florais que eu indiquei para ela. O primeiro floral que eu indiquei para ela foi o Crab Apple. O Crab Apple, ele é um floral bem interessante, vou deixar até a imagem dele para vocês. Ele é um floral bem legal para quando a gente quer trabalhar a autoestima, principalmente a autoestima corporal, né, que é uma coisa que a personagem
personagem precisava muito. Muitas vezes ela usava roupas ali que eram escolhidas pela mãe dela, cores que não ficavam muito bem para ela, acessórios ali. Então ela se sentia sempre um patinho feio, tinha críticas, julgamentos externos, né, sobre a aparência dela, sobre as roupas ali que ela usava, e ela se sentia ali deslocada, né, em meio à alta sociedade. E aí, mesmo quando o Colin, né, que é o personagem ali, par da Penélope nessa temporada, ele fala pra ela que ele gosta dela, que ele acha que ela é bonita, que realmente ele a ama, ela não acredita, porque ela não tem muito desse amor próprio, né? Ela, num primeiro momento, fica chocada, assim, né? Então, é interessante a gente pensar nesse floral, não só no caso da Penélope, que tem essa dificuldade ali de autoestima, até pela relação com a mãe, mas pode ser em outros casos, né? Como eu falei, sempre tem uma questão principal, que seria no caso a autoestima corporal, e ele também vai trabalhar questões de senso de sujeira, então pessoas que têm toque com limpeza, pessoas que sentem ali que elas estão sujas, que elas têm sempre que ficar limpando alguma coisa, elas sentem que precisam purificar, estão sempre arrumando a casa. Lógico que assim, é bom a gente viver num ambiente arrumado pra gente ter uma energia mais elevada naquele ambiente, mas a gente não precisa ficar constantemente ali o dia todo arrumando, né, num ponto que chega a ser até doentio. Então, assim, o Crab Apple, ele atua tanto na autoestima corporal quanto nessas sensações. E na autoestima corporal, ele vai atuar tanto no caso, por exemplo, de quem tem um peso, às vezes, fora ali do padrão, ou mais baixo que o padrão, ou mais alto que o padrão, como no caso ali da Penélope, né, que tinha ali um leve sobrepeso, e as pessoas ela acabava sendo muito julgada, né, em relação a isso. E aí ela tinha esses problemas de autoestima, mas pode ser desde pessoas que, por exemplo, se sentem muito incomodadas com alguma parte do corpo. Então, às vezes, quando tem uma espinha, acaba transformando aquilo numa situação bem maior do que ou uma pinta específica acaba transformando numa situação maior, né? Ou às vezes não gostam de alguma característica do nariz, do cabelo, da altura, né? Então, pessoas que têm muito problema, assim, de aceitação corporal e de autoestima corporal, e de você se aceitar e se amar, né? Como você é. Lógico que, assim, não quer dizer que a pessoa não possa querer mudar. Se ela realmente falar assim, quero fazer uma cirurgia estética, quero perder peso, não é essa questão. Ela pode querer mudar, mas pra gente conseguir mudar, o primeiro passo importante é uma aceitação do momento atual. Então, eu me aceito, eu amo meu corpo, porque ele consegue me permitir fazer tudo o que eu faço na vida, né? E eu aceito o momento atual, e aí a partir disso vou fazer coisas ali para mudar. Mas assim, a gente trabalhar essa autoaceitação, esse autoamor, autovalorização, para que a gente esteja aberto também ali para receber o amor do outro, né? Aí um outro floral que eu coloquei para ela foi o Centauri. O Centauri também vai trazer bastante essa sensação assim de alto valor, a pessoa conseguir colocar limite, conseguir se impor, conseguir expor ali as suas ideias. Às vezes as pessoas que precisam desse floral são pessoas muito submissas, e a gente percebe muito que a Penélope tinha uma facilidade assim de escrita, né? De colocar, de impor as coisas na escrita, de colocar as opiniões dela, mas quando era uma situação de, por exemplo, se impor com a mãe, se impor ali com pessoas ao redor dela, ela tinha muita dificuldade de falar aquilo que ela estava sentindo, de impor ali as suas opiniões, de impor ali o seu gosto pessoal, né? Então, é bem importante esse floral para ela associado com Crab Apple, né? A gente conseguir fazer essa junção para que ela consiga ter esse senso de autovalor e consiga colocar os limites para o outro, né? Aí até aqui você pode ir, mas até aqui não, porque já é uma coisa que para mim não é saudável, né? Então a pessoa tá se impondo ali, colocando ali seus limites para realmente conseguir conviver em harmonia com as outras pessoas. Então acho que esse floral também é bem importante para ela. Um outro floral chave aqui para Penélope de Bridgerton seria o floral Larch. O Larch, ele é um floral que vai trabalhar a sensação de autoeficácia, que seria você saber que você é capaz de realizar determinadas coisas.
porque a gente vê muito na Penélope uma situação de insegurança, de não confiança na própria capacidade, muitas vezes, de ter que decidir ali em relação a minha carreira ou a minha família, né, de não ter confiança inicial ali naquilo que ela faz, depois ela vai desenvolvendo ao longo da série, né, ela percebe que o trabalho é uma parte importante da vida dela, o trabalho dela como escritora, que não é uma coisa que ela quer deixar para trás, mas esse floral art, né, ele vai trabalhar muito isso. Ele vai atuar no chakra laríngeo, favorecendo a autoexpressão. Então, a pessoa conseguir falar também, ela conseguir se impor, né, para os outros. E aí, ele é um floral-chave também para colocar para ela junto com o Century, que vai dar a sensação de alto valor, e junto com o Crab Apple, que vai trazer essa autoestima corporal. O Holly também é um floral muito interessante para colocar para ela, porque é o floral do azevinho. O azevinho é aquela plantinha que é muito utilizada ali nos Estados Unidos em época de Natal, decoração de Natal, que as pessoas falam que é o visco, né, o beijo embaixo do visco ali. Então é uma planta que está muito ligada ao simbolismo do Natal e ao nascimento de Jesus. Então ela foi escolhida ali pelo Dr. Bach justamente para isso, para trazer esse amor divino, deixar que esse amor divino flua em nós. E eu achei bem interessante colocar esse floral para Penélope, porque quando a pessoa não tem a sensação ali de que o amor divino flui para ela, que as coisas realmente fluem, que é uma coisa assim natural, né, ter esse amor próprio, tá preenchida emocionalmente, então aquilo que a gente sempre brinca, né, na verdade, quando a pessoa busca um parceiro amoroso, ela não tá buscando ninguém para completá-la, ela já é uma pessoa completa, ela tá buscando alguém para transbordá-la. Então esse deveria ser o caso da Penélope, né, no relacionamento. Então permitir que esse amor divino aí flua nela para que ela já seja uma pessoa completa e que aí esse amor ali do parceiro amoroso dela, o Colin, venha a somar, venha a transbordar. Então por isso que eu coloquei esse floral para ela. Mas ele também, o Holly, né, pode ser um floral utilizado para tratar inveja, ciúmes, sentimentos ali que vão afastar a gente do amor divino, que tem uma vibração ali mais baixa, né? Então ele também pode ser utilizado para pessoas que sentem muita inveja, ciúme, muita raiva, né? Não consegue controlar ali a raiva também. Então pode ser um floral bem especial para ela por conta disso. O Mimulus eu coloquei para ela também. Mimulus é um floral do grupo do medo, ele vai trabalhar principalmente medos concretos, né, medos que a gente sabe nomear, e eu coloquei para ela justamente porque ela tem muito medo de ser rejeitada. Então muitas vezes ela não falava ali no começo da série pro Colin o que ela sentia por esse medo ali da rejeição dele. Ela tem muito medo ali também de ser julgada pelas outras pessoas, então por isso que ela coloca ali as coisas que ela tem a dizer no papel, né, ela não se expõe por esse medo ali do julgamento, da crítica de outras pessoas. Ela tem muito medo de não encontrar ninguém, né, um par romântico ali no começo da série, de ficar sozinha. Então esses medos ali concretos que a pessoa sabe que tem, podem ser bem beneficiados com o Mimulus, que vai trazer essa virtude da coragem também. Além disso, eu coloquei o Pine. O Pine é um floral bem especial, porque ele vai trabalhar a questão da culpa, e a gente percebe, principalmente na segunda parte, né, da terceira temporada, que ela sente muita culpa por esconder o segredo dela ser a Lady Whistledown, né, de todo mundo, então do marido, da mãe, da amiga, e aí ela carrega esse segredo com ela há muito tempo já, então realmente ela tem ali essa questão da culpa muito enraizada, né, de estar carregando ali consigo esse segredo, de ter falado algumas coisas que no calor do momento fazia sentido, mas que agora já não fazem mais, de ter magoado algumas pessoas nesse processo, né, então realmente esse floral é um floral que tira a culpa com a mão. E pode ser tanto uma culpa consciente, no caso dela, que eu acredito que seja, mas podem ser também culpas inconscientes, que a pessoa nem sabe que tem. Então, culpas ali de questões que ela nem imagina, e esse floral vai trabalhar, vai ajudar a fazer a vida fluir. E o último floral que eu coloquei para ela foi o Chestnut Bud.
Esse floral é muito especial e eu gosto de colocar ele em quase toda a fórmula que eu faço, porque ele ajuda a integrar experiências passadas. Então ele ajuda a gente a perceber, né, a integrar esses aprendizados, perceber situações ali na nossa vida, integrar esses aprendizados e poder seguir em frente. Então ela teve ali aprendizados de que talvez não é tão legal eu ir falando ali tudo que eu acho das pessoas sem importar com o quanto isso vai magoar elas, né? E aí ela teve esse aprendizado, ela conseguiu integrar isso, conseguiu seguir em frente, conseguiu entender que as pessoas que ela amava iriam apoiá-la, né? Independente de tudo. Então, assim, é um floral bem legal para que a gente integre experiências e consiga evoluir cada vez mais. Mas ele é um floral, assim, muito utilizado também para as pessoas que ficam presas nos mesmos ciclos. Então, pessoas que às vezes não conseguem seguir em frente, ou, por exemplo, elas têm problema com um chefe e aí elas mudam de trabalho e acaba tendo um outro chefe com a mesma característica e aí elas têm problema com esse novo chefe também. Ou, por exemplo, quando elas estão num relacionamento e tem um tipo de problema específico e aí ela não trabalhou aquilo e aí ela vai para outro relacionamento, começa a ter esse mesmo tipo de problema. Então, assim, ela fica num ciclo, né, que sempre se repete e ela não consegue sair. E por que que o universo está mandando essas mesmas situações, pessoas parecidas ali na caminhada dela? Porque ela não consegue integrar esses aprendizados dessas situações passadas. Então, precisa ficar repetindo ali nesse ciclo, né, de não integrei, então o universo vai mandar uma outra situação parecida para ver se você integra. Não integrou de novo, vai cair de novo numa situação parecida novamente, né? Então é bem interessante a gente pensar nisso, e esse floral é bem específico para integrar esses aprendizados, essas vivências ali que a personagem também teve ao longo da série. Pro Colin, pessoal, que é o par romântico da Penélope nessa temporada, eu indiquei também um floral igual, né, que eu indiquei para Penélope, mas as outras essências foram diferentes. Então, olha como é legal a gente ir analisando, né, a história de vida da pessoa, o momento que ela tá passando, para que a gente consiga identificar dentro dessas 38 essências específicas que vão atuar ali em pontos que precisam ser trabalhados, né? E aí, depois de 30 dias, a gente revê essa fórmula. Mas pro Colin, eu indiquei o Cerato. O Cerato é para aqueles que não confiam na sua sabedoria interna, não confiam na sua intuição. Então, estão muitas vezes pedindo opiniões ali para outras pessoas, dependem muito da opinião de outras pessoas. O Dr. Bá tem uma frase que ele fala assim que as pessoas Cerato, né? Não vou lembrar assim a frase palavra por palavra, mas a ideia é que as pessoas Cerato, elas buscam muito a opinião do outro e muitas vezes elas são mal orientadas, né? A pessoa dá um conselho para ela que não é legal, e se ela tivesse escutado a intuição dela, ela teria realmente feito uma escolha melhor, né? No Colin a gente percebe muito isso em relação à família Bridgerton no geral, né? Ele quer muito ter essa aprovação da família dele, ele quer muito que as pessoas pensem nele como um adulto, né? Que saia daquela visão de infantil que tem sobre ele, que é só um garoto, né? Ele quer ter essa validação e às vezes ele acaba esquecendo de focar na própria intuição, né? Por isso que ele demora também muito tempo para perceber que a Penélope era uma pessoa, uma potencial esposa ali para ele, que ele gostava dela já fazia um tempo, né? Então não confia na sua própria sabedoria interna. O floral Wild Oat, que é bem especial a gente colocar junto com o Cerato. Esse floral eu tenho um vídeo aqui no canal sobre, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Ele é um floral muito especial, um dos meus preferidos, e ele junta muito bem com o Cerato, porque o Wild Oat é o floral do propósito. Então ele é para aquelas pessoas que se sentem meio perdidas, assim, que elas não sabem muito bem para onde vão, né? E aí ele responde a pergunta, então, para onde eu vou? Ele ajuda a pessoa a entender esse senso de propósito. E o Cerato, ele responde a pergunta quem eu sou. Então é uma junção bem especial, porque a pessoa, além de descobrir quem ela é, se conectar com a sua essência, ela também vai descobrir um pouco sobre o seu propósito. E ele vai descobrindo isso ao longo da série, que ele
ele quer ser um escritor, ele vai tendo mais segurança, né? Mas a gente vê vários momentos ali no começo em que ele fala assim, um irmão meu é visconde, o outro é um artista, e eu não sou nada, eu não fiz nada de útil, assim, na vida. Então, as pessoas de Out, elas são muito assim, né? Tem essa sensação de que elas poderiam estar fazendo mais, poderiam estar fazendo alguma outra coisa, e é um floral também que ressoa para todo mundo, né? Mas que não conseguem ali realmente saber em qual caminho seguir. Pode ser usado em situações ali de mudança de carreira ou na hora de escolher uma carreira, pode ser usado em situações após um divórcio, após um luto, né, para a pessoa buscar ali o seu propósito, buscar ali o seu caminho. Então, eu vou deixar o link aqui do vídeo mais completo para vocês. Coloquei o Holly também, por essa questão que o Colin demonstra de raiva e de inveja, né? Assim como eu coloquei para Penélope. Então, como eu já expliquei ele, vou passar mais rapidamente, mas a gente percebe no final que ele tinha uma inveja da esposa por conta da habilidade dela de escrita, né? Ele consegue reconhecer isso e integrar esse aprendizado e de raiva, né? Ele tem alguns momentos ali de explosão, de raiva também. O Beach é um floral muito interessante para trazer essa tolerância e essa compaixão com o outro também. Então a gente percebe que ele é uma pessoa muito intolerante, assim, principalmente quando alguém fala mal, alguém de alguma forma ataca, seja proposital ou não, alguém da família dele, assim, ele tem ideais muito rígidos, né, e acaba sendo uma pessoa mais rígida também. Então o Beach, para trazer um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão, ele acaba até casando com a Penélope ali numa situação em que ele estava brigado com ela, ele não consegue entender por que a escrita é importante para ela, então é um floral que vai ajudar a se colocar no lugar do outro também. O Rock Water, ele também é um floral para esse aspecto do Colin, né, que eu coloquei para vocês. Então, ele é um floral da fluidez, ele vai conseguir trazer essa flexibilidade para as situações da vida, para a gente entender que nem tudo é como a gente quer e nem todo mundo é como a gente espera e que a vida é fluida como um rio, então não adianta a gente ser rígido, a gente programar A mais B mais C o que vai acontecer, porque realmente os planos não saem como o esperado, a gente tem que saber ser fluido, né? Como se fosse um rio realmente batendo ali nas pedras, né? A água vai se moldando conforme o ambiente ali que ela tá. A gente tem que saber também se moldar, tem que saber ser flexível, tem que saber entender o lado das outras pessoas. E o Vervain, que é o último floral que eu coloquei para ele, é para pessoas assim que também têm assim ideais muito fortes, são pessoas que têm um senso de julgamento, né, um senso crítico também muito intenso, elas têm uma ideia muito boa assim do que é certo, do que é errado, e aí elas acabam muitas vezes querendo impor esse senso delas para outras pessoas. E a gente tem que entender que tem várias formas de ver a vida, né? Então não é só porque a pessoa não tem a mesma visão que eu, por exemplo, que eu vou ou tentar convencê-la ou vou tentar brigar com ela, a gente não vai chegar ali num acordo, porque realmente a gente tem essas diversas formas de ver a vida e a gente tem que saber ser um pouco mais, né, como eu estava falando, flexível, um pouco mais tolerante, não pode ter ideias assim tão rígidas, tem que ser um pouco mais perceptivo também das outras pessoas, então por isso que eu coloquei esse floral para ele. E aí, gostaram das escolhas para o Colin? Geralmente, na fórmula, a gente coloca de 6 a 7 essências florais ali dentre as 38 que o Dr. Bá selecionou. Pessoal, eu quero depois fazer um vídeo dos florais que eu indicaria para a Heloise, que eu também já montei uma fórmula para ela. Porém, agora eu também já li o livro dela, né? Se tornou meu segundo preferido. Então, se vocês quiserem que eu coloque aqui um vídeo para a Heloise e até para o Felipe também, no caso o Felipe do livro, né? Que é o par romântico da Heloise, já que a gente não tem a temporada dela ainda. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especial para ela. Eu ia trazer nesse vídeo, mas depois eu tive a ideia de colocar o Felipe também, né? Florais para ele. Então, eu quero gravar um outro vídeo para eles. Quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, para que eu consiga ali continuar gravando aqui para vocês também. Então deixa um comentário aqui para mim. E aí agora eu quero falar então dos meus livros preferidos dessa série que eu amei. Eu não era muito de ler romance de época, eu gostava mais de romance contemporâneo. Aí de repente você não tinha tido interesse também de assistir o Bridgerton em 2020, 2022, quando saíram a primeira e a segunda temporada.
Na verdade, o casal da Kate e o Anthony da segunda temporada me chamou mais atenção, mesmo assim não o suficiente pra ver, porque eu não era assim muito de coisa de época, assisti uma coisa ou outra, mas não era assim, ai, amo, né? E aí quando veio esse casal do Colin e a Penélope, alguma coisa me chamou a atenção assim neles, sabe? Eu gostei de algumas cenas que eu tinha visto ali no próprio Facebook. E aí eu resolvi assistir. E eu comecei assistindo a série pela terceira temporada, justamente porque esse casal me encantou muito. Depois eu assisti a primeira e a segunda, né, na ordem certinha. Só que quando eu fui comprar os livros, eu não sabia se eu ia gostar da escrita da autora, né? Olha que bobeira, porque eu amei. Mas eu não sabia se eu ia gostar. Então eu resolvi comprar o quarto livro primeiro, foi o que eu li primeiro, que era o livro do Colin e da Penélope, já que a temporada deles da série era a minha preferida. E aí eu comecei por esse livro. Então eu assisti a terceira temporada. E aí eu assisti a primeira e a segunda. E aí eu comecei pelo quarto livro. Porque na verdade a terceira temporada da série é inspirada no quarto livro. E aí depois eu fui comprando os outros, né? Mas também não comprei tudo na ordem. Eu comecei a comprar acho que em julho desse ano, que foi o Prime Day, por aí. E aí eu consegui uma promoção legal do livro 3 ao livro 9, se eu não me engano são 9, né? Só que eu não consegui um preço legal no 1 e o 2, então eu ainda não li, e eu li só o 3, o 4, o 5 e o 6, por enquanto. Mas eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles e sobre os meus preferidos aqui, bem rapidamente. Então, o livro 4, né, que é o livro do Colin e da Penélope, é o livro que eu mais gostei, porque é o casal que eu mais gostei. Pra mim, o Colin dos livros, ele é bem, assim, tem uma personalidade parecida com o Benedict da série. E eu gostei bastante do Benedict da série. Então, na série, ele é meu personagem preferido. Mas nos livros, o Colin, pra mim, é o meu personagem preferido dos Bridgerton, né, meu irmão preferido. Então, foi o livro que eu mais gostei, dentre os 4 que eu li até agora, obviamente, né, por ser meu casal preferido, o casal que mais me chamou a atenção, essa questão de Friends to Lovers, né, que eu gosto bastante, é um dos clichês ali que eu gosto muito. Então, eles se conheciam desde pequenos, depois foram descobrindo que gostavam do outro, né, e aí realmente é um dos clichês que eu amo. E esse casal, assim, pra mim foi tudo. Pra mim, a atuação dos atores foi impecável, eles entregaram tudo, assim, expressões faciais, tudo que tinha ali pra eles entregarem em relação aos personagens, eles entregaram, realmente. Pra mim, a atuação foi impecável, a química entre eles, pra mim, foi impecável. Quando eu vejo, assim, comentários das pessoas falando que eles são um casal sem química, eu não entendo o porquê, porque realmente foi por conta deles que eu quis começar a assistir a série e a ler os livros, né? Então foi o livro que eu mais gostei, inclusive eu li ele 2 vezes, eu li ele primeiro, depois eu li o livro 3 e depois eu voltei a ler ele antes de ler o 5. Então é muito legal. E esse aqui já veio com a capa da série, né? Que é uma capa removível, e tem a capa original aqui embaixo. Então, esse livro 4 foi meu preferido. E depois, né, eu deixei aqui na ordem de preferência, foi o livro da Heloise, que é o livro 5. Então foi o livro que eu mais gostei. Gostei muito do Philip também, da maneira como ele é construído ao longo do livro, das experiências ali que ele passa, né? Então no livro, diferente da série, a Marina é prima da Heloise, né? A Marina que aparece na série na primeira temporada como prima da Penélope, aqui ela aparece como prima da Heloise. E aí ela já é casada com o Philip e ela realmente falece ali, né? Depois vocês podem ler para entender mais profundamente. E o Philip, nos livros, né, ele tem os 2 filhos com ela. Na série é o irmão dele, que é pai dos filhos dela, mas no livro ele que é o pai, realmente, né? Só que ele nunca realmente amou a Marina, apesar de ter ficado muito triste depois que ela faleceu. E ele começa a se corresponder com a Heloise por cartas. Então ela manda uma carta mandando as condolências ali pelo falecimento da Marina,
e aí eles começam a conversar, e depois de um ano ele pergunta para ela, você não gostaria de vir aqui, me conhecer o local onde eu moro, né, se casar comigo, se você gostar, né, e aí ela vai. Então eles acabam vivendo realmente um romance muito bonito, ele é um personagem que evolui bastante, a relação com os filhos dele também muda por conta da relação dele com a Heloise, então ela acaba sendo uma mãe também para os filhos dele, né? Eles acabam tendo mais filhos depois, mas assim, é bem interessante a construção desse livro, foi o que eu mais gostei depois do livro da Penélope e do Colin, né? Então é a temporada que eu tô mais ansiosa para assistir, que eu espero que seja a quinta, né? E aí, depois desses, o livro que eu mais gostei foi o livro do Benedict. Então, ele é muito, assim, parecido com a história da Cinderela. Porque a Sophie, ela é, na verdade, uma filha ilegítima, né? Uma filha bastarda de um nobre com uma mulher não nobre, e a mãe dela morreu no parto. Então ela é criada pelo pai ali como se fosse uma nobre, né? Ela tem direito a estudar, tudo mais. Só que quando o pai se casa novamente com a madrasta dela, e o pai, após um tempo, falece, a madrasta dela começa a tratá-la muito mal. Então ela realmente passa a ser uma empregada ali na casa, né? Ela tem 2 irmãs postiças também que nunca trataram ela como irmã. E aí, depois de um tempo, ela consegue ir num baile de máscara por ajuda ali dos outros funcionários que trabalhavam com ela na casa, que é justamente o baile de máscara da Violet, né, que é a mãe dos Bridgerton. Então é lá que ela conhece o Benedict, e aí a gente consegue ver essa história de amor se desenrolando ali depois de um tempo, porque ele não sabe quem ela é, ele acha que ela é da nobreza, né? E pela maneira como ela tá vestida, por estar ali naquela festa, mas ele fica um tempo sem vê-la, né, depois desse primeiro momento ali do baile de máscara. E quando eles voltam a se encontrar novamente, por ela estar com roupas diferentes, ela tá com uma aparência bem mais magra, ele não a reconhece. E aí ela fica nesse dilema, né, de eu conto pra ele quem eu sou ou não. Então o Benedict se apaixona tanto por ela quanto pela mulher ali de prateado, né, a dama de prateado, que ele chama. E aí quando ele descobre que são a mesma pessoa, realmente ele descobre que ela é o amor da vida dele, né, mas é bem legal, assim, esse livro pra ver o desenrolar da história, da relação dela com a madrasta, da relação dela com a família Bridgerton também. Então, meu quarto livro preferido, dentre esses que eu li, que é o do Benedict, do Colin e da Heloise, é o da Francesca. E ele é especial também porque ele vai trabalhar essa questão tanto de luto, né, porque a personagem perde o marido dela logo no começo do livro, e quanto dessa situação ali dela se apaixonar pelo primo do marido dela, que era uma pessoa que ela já conhecia, que ela considerava muito, né, como um amigo muito querido, descobrir que esse primo sempre foi apaixonado por ela, e o desenrolar ali do relacionamento dos dois, e também descobrir que talvez ela não possa ter filhos, né, e como que isso impacta a vida dela, sendo que é uma pessoa que queria muito ser mãe. Então, assim, é bem legal a gente acompanhar essa evolução dos personagens. Eles falam um pouco dos personagens do livro 3, aqui do Benedict e da Sophie. Eles vão falar um pouco do Colin. O Colin é que ajuda, né, na verdade, no fim, o casal aqui, a Francesca e o Michael, a ficarem juntos ali por uma situação. Então, tem sempre ali uns irmãos se metendo no livro dos outros, né, e é isso que é bem legal nessa série também. Mas foi o meu quarto livro preferido, porque ele não me prendeu tanto, assim, a história pra mim não chamou tanta atenção quanto as outras. Lógico que eu sei que ele é preferido de muita gente, né, eu respeito as opiniões de todo mundo aqui, viu, gente, mas pra mim o primeiro livro, meu preferido, sempre vai ser esse daqui do Colin. E aí, se mudar alguma coisa no meu ranking, também conforme eu for lendo os outros livros, eu vou gravar um novo vídeo pra vocês, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com familiares, com amigos que também podem gostar ali do conteúdo, com fãs da série Bridgerton, com pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre os Florais de Bar. E aí, se vocês quiserem que eu faça um vídeo da Heloise, do Philip, ou de outros personagens aqui de Bridgerton também, ou de outras séries, como a Emily em Paris, o
vários aqui